Me chamo Pedro Rangel e, a se falar de conceito, nós sabemos que todos os produtos metálicos, eles necessariamente vão ter que passar por um processo de solidificação. Processo que eles vão passar em algum estágio de sua fabricação. Durante esse processo de solidificação, os metais eles vão sofrer um rearranjo de seus átomos. Significa que eles vão receber um novo arranjo, tá? Que vai determinar a estrutura desses materiais, né? A estrutura cristalina dos metais. Então, assim, dependendo de como esse líquido vai se transformar em sólido, pode acontecer vários defeitos na organização desses átomos, que vai gerar as imperfeições estruturais. E é nessas imperfeições estruturais que temos em vista que apenas uma pequena fração dos sítios atômicos são imperfeitos. Ou seja, temos aí menos de 1 em 1 milhão, né? É bem pequeno, mas nós sabemos que mesmo sendo bem pequena a fração, vai influenciar muito nas propriedades dos materiais, tá? Essa influência nem sempre é de forma negativa, né? Ela pode acontecer também positivamente. Vem se falando também que a ordenação atômica ela se reproduz de forma perfeita e sem nenhuma imperfeição, né, em todo o modelo, em toda a estrutura cristalina. E isso hoje sabemos que isso é mito, né? Isso não acontece, porque todos os materiais possuem uma grande variação de defeitos e imperfeições, né? Então, sobre os conceitos, os tipos de conceito, eu não vou me aprofundar muito, porque iremos falar posteriormente. Meu nome é Messias Lázaro, vou falar um pouco sobre as imperfeições, a sua importância e as suas modificações. As imperfeições, ela permite que possamos criar materiais com determinadas propriedades, né? Tanto mais dúctil, com maior condutividade, maior resistência mecânica, maior resistência à corrosão. E isso é em um dos casos, né? Um desses casos é a prata de lei, onde é adicionado 92,5% de prata e 7,5% de cobre. E assim temos um metal dúctil e resistente à corrosão, né? Diferente da prata pura, que é um metal somente resistente à corrosão e macio, não é um metal tão duro. Então, com isso, podemos aumentar a ductilidade desse material. A presença de impurezas, ela proporciona, né, a formação de defeitos pontuais e atua fazendo com que surja as modificações das propriedades. As impurezas estão presentes nos materiais, né, para que possa aumentar a resistência mecânica, a resistência à corrosão e também a condutividade elétrica. Um desses exemplos da condutividade seria a dopagem dos semicondutores, onde aumenta as imperfeições e com isso o material se torna maior condutor de eletricidade. A deformação plástica dos metais e a conformação plástica da rede, né, pode levar ao aumento das imperfeições, o que vai fazer com que o material se torne mais resistente. Adicionar elementos de liga também em um material pode deixar ele mais forte, né, e também aumentar a quantidade de imperfeições. É o caso muito interessante, é o do ferro, né, o ferro monocristal Whiskers, que a sua resistência pode ser de até 70 GPa, enquanto o do ferro policristalino vai até 270
MPa, né? Então podemos ver assim a diferença que pode causar a quantidade de imperfeições. Enquanto o Whiskers não tem nenhuma imperfeição, o ferro policristalino já possui imperfeições e a gente podemos comparar essas resistências. Olá, eu vou falar um pouco sobre os defeitos pontuais e também um pouco sobre as soluções sólidas. Os defeitos pontuais eles podem vir a partir de vacâncias, átomos intersticiais e também a partir de Schottky e Frenkels, que são apresentados exclusivamente em sólidos iônicos. As vacâncias dos vazios sugerem a falta de um átomo na sua rede cristalina e são formados durante a solidificação do cristal. É também necessário dizer que nas vacâncias, quando ocorre uma maior temperatura, uma alta da temperatura, é mais sujeito a existir vacâncias na sua rede cristalina. Passando agora para os interstícios, eles envolvem um átomo extra na rede cristalina, ao contrário da vacância, que é um átomo perdido, não tem uma vaga lá. Também é importante dizer que na rede cristalina, em que é intersticial, que tem esse defeito pontual intersticial, ela há uma certa distorção, porque o átomo extra ele ou é muito grande ou é muito pequeno. Aí é uma distorção na sua rede cristalina. Passando agora para os Frenkels, ele ocorre em sólidos iônicos e ocorre quando um íon sai de sua posição normal e vai para o interstício. O Schottky ele já envolve a falta de um ânion ou um cátion, que são presentes em compostos que têm que manter o balanço de carga. Passando agora para manter as considerações gerais sobre os 4 elementos citados, os vazios ou vacâncias e Schottky favorecem a difusão. Já as estruturas de empacotamento fechado, eles também têm um menor número intersticial e Frenkel do que vazios e Schottky, porque é necessário a energia adicional para forçar os átomos para novas posições. Passando agora para as impurezas nos sólidos, um metal nunca é considerado totalmente puro, porque mesmo que um metal ele é chamado de puro, ele ainda há uma impureza, um átomo estranho. E essas impurezas elas podem ser adicionadas propositalmente, tipo na formação de ligas metálicas, que são utilizados elementos de liga, como o aço carbono, quando se utiliza o ferro e carbono para dar origem ao aço. Quando se tem uma liga metálica, os maiores interesses é aumentar sua resistência mecânica, sua condutividade elétrica e também aumentar a resistência à corrosão. Passando agora para soluções sólidas, que a estrutura cristalina do material ela não forma novas estruturas e também as soluções sólidas elas podem ser mais facilmente ligadas quando a matriz, o elemento de liga, ou seja, a impureza que vai formar a liga metálica, ele tem uma certa semelhança com as proporções eletrônicas e também a estrutura cristalina do material que vai ser adicionada a ele. As soluções sólidas podem ser as impurezas que vão ser ligadas, elas podem ser tanto intersticial e também substitucional, de maneira ordenada ou desordenada. É importante ressaltar que as soluções sólidas intersticiais, os átomos de impurezas ou os elementos de liga ocupam os espaços dos interstícios. E isso ocorre quando a impureza apresenta raio atômico bem menor que o hospedeiro. Como os materiais metálicos eles têm geralmente fator de empacotamento alto, as posições intersticiais são relativamente pequenas. Ou seja, a impureza, quando é adicionada, ela pega o local daquele interstício, daquele espaço extra. Um exemplo de solução sólida intersticial é o ferro mais o carbono, que tem a solubilidade máxima do carbono no ferro é 2,11%, que é a liga metálica que a gente conhece como aço
alto teor de carbono. Passando agora para os modelos substitucionais, existe uma regra desses modelos, o raio atômico deles não pode ultrapassar 15%, senão vai ocorrer uma distorção na rede cristalina e assim uma formação de uma nova fase. A estrutura cristalina deve ser a mesma, a eletronegatividade deve ser próximas e a valência deve ser a mesma ou maior que a do hospedeiro. Um exemplo de solução sólida substitucional que são solúveis em todas as proporções são o cobre quando é ligado ao níquel, que eles conseguem ficar com uma estrutura, eles têm a mesma estrutura, uma eletronegatividade muito parecida, uma valência quase idêntica e também um raio atômico muito próximo um do outro. Olá, meu nome é Jader Queiroz e eu vou apresentar sobre os defeitos em linha ou lineares, os defeitos de plano e os defeitos de voluméricos. Começando pelos defeitos lineares. Os defeitos lineares, eles apresentam uma linha na estrutura cristalina. E eles são formados no momento da cristalização do material ou por uma concentração de vazios ou vacâncias. Esse defeito é dividido em três. O primeiro deles é a discordância em cunha. A discordância em cunha ela envolve um semiplano extra de átomos. E essa discordância que acontece em linha, ela pode ser muito bem explicada pelo vetor de Burgers. O vetor de Burgers é a distância que o defeito percorre ali no material. Esse defeito ele é perpendicular ao vetor de Burgers. E outro tipo de defeito linear é o helicoidal. O defeito em hélice ele representa mais ou menos como se fosse uma mola. O nome dele é defeito em hélice porque o movimento dele ele se desloca como se ele fosse uma hélice. E nesse caso aqui, o vetor de Burgers ele não é perpendicular como o defeito em cunha. Ele é paralelo ao defeito. E o outro tipo de defeito, outro tipo de discordância desse defeito é a discordância mista. Quando na mesma linha ali acontece o defeito em cunha e o defeito em hélice. Outro tipo de defeito é o defeito de plano ou superfície. Esse tipo de defeito ele representa ali a fronteira entre uma parte do material e a outra. O mais popular, mais importante desse tipo de defeito é o contorno de grão. O contorno de grão é exatamente essa fronteira, a representação dessa fronteira entre uma parte do material e a outra. O grão que fica entre as fronteiras, ele representa um cristal. E quando um material só tem um cristal ou um grão, se diz que ele é monocristal. E quando ele tem mais de um, se diz que ele é policristal. A forma desse grão é controlada pela presença dos vizinhos, dos grãos vizinhos. É limitada por causa disso. E o tamanho do grão ele é controlado pela composição química e esse tipo é muito importante porque quanto menor for o tamanho do grão, maior vai ser a resistência do material. E o último tipo de defeito que eu vou falar é o defeito volumérico, que envolve 3 dimensões. Eu encontrei muito pouco sobre esse defeito. O que eu encontrei é que ele é dividido em 4 tipos. O primeiro é a inclusão, que é decorrente da presença de impurezas estranhas. O segundo é os precipitados, que são aglomerados de partículas que são diferentes da matriz do material. As fases, que formam-se devido à presença de impurezas ou de elementos de liga e acontecem quando o material ultrapassa o limite da solubilidade. E a porosidade, que acontece devido à formação ou à presença de gases.